Meu querido, minha querida, por favor, abra a sua Bíblia no que está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Eu quero hoje ir caminhar numa linha um pouco diferente para falar de uma experiência pessoal, para falar da minha experiência, para falar da minha história, para falar sobre o meu contato com a palavra de Deus, sobre o meu contato e as minhas crises de fé acerca de quem é Deus e acerca do que pode ser assimilado como Deus, como figura, como entidade, como símbolo de divindade e transcendência. Pode ser que alguns traços da minha experiência, da minha história, das minhas crises, daquilo que eu compartilhar, compartilhe diretamente com o seu coração e identifique, encontre similitude, encontre semelhança, encontre correspondência nos seus sentimentos, nas suas dúvidas, nas suas crises. Pode ser que não, mas que ainda assim a minha experiência e aquilo que eu compartilhar com você sirva de um norte, ou seja, pelo menos persuasivo, acerca do que você pensa sobre Deus. Então, eu quero ler um texto, um versículo que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, no verso 11. E a minha versão, o escritor desse livro, que no original é o Kohelet, o pregador, aquele que discursa, e que nós conhecemos como Eclesiastes, o seu autor diz assim, no capítulo 3, verso 11: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. A pergunta com a qual eu inicio minha exposição, e essa conversa que eu quero ter com você, é essa: por que eu não sou ateu? Por que não ser ateu? Porque você não é ateu. Essa é uma pergunta que eu maturei na minha vida. Eu tive, e sempre tenho essa piada sem graça, de que eu não nasci na igreja, porque o hospital tinha mais estrutura na época. Herdei do meu pai o dom de contar piada sem graça, mas aprimorei, a ponto de a minha piada ser ainda mais sem graça que a dele. Então, eu, criado num berço, num lar, onde ouvi falar de Deus a minha vida inteira, claro, cheguei em algum momento da minha vida a me questionar, a falsear, a perguntar e a tentar validar se esse sentimento era realmente legítimo. É razoável, em 2025, terceiro milênio, século 21, acreditarmos em Deus. A gente chega num ponto da humanidade em que a ciência avança, e avança numa velocidade absolutamente desproporcional com os avanços que a humanidade experimentou até então. A revolução cibernética significa um ponto completamente fora da curva na história da humanidade. Uma pessoa que dormisse no ano 900 e acordasse no ano 1200, parecia que passou só uma semana. Ele não ia perceber diferença nenhuma em uma sociedade estamental, onde as coisas mudavam muito pouco. Todo mundo continuava andando de cavalo, as pessoas continuavam com as mesmas roupas, os costumes eram ainda mantidos, a sociedade ainda era patriarcal, o papel da mulher permanecia mais ou menos o mesmo. Pode ser que um reino ou outro tenha entrado no lugar, mas a cultura, de uma forma global, ela continuava muito parelha. Hoje, uma pessoa que dormiu em 1980, acorda em 2025, ela não sabe nem sair de casa, porque não sabe que tem que colocar digital na porta. Em alguns ambientes. Ele não sabe fazer uma ligação telefônica. Ele não sabe ligar uma TV. Ele não sabe como funciona o trânsito. Ele não tem ideia do que é um Uber. Ele não tem ideia do que é um celular. Ele não tem ideia dos postulados principais que norteiam a vida em comum. O mundo mudou muito. No mundo de hoje, onde a ciência experimenta um avanço absolutamente desproporcional ao que foi até então na história da humanidade, onde há pessoas absolutamente cultas, intelectuais e intelectualizadas, que se baseiam estritamente por acreditar naquilo que a ciência pode comprovar. No mundo de hoje, faz sentido acreditar em Deus, acreditar em um Deus, acreditar que há algo além da nossa experimentação tangível, palpável, sensível. Faz sentido acreditar que existe alguma coisa além do que eu vejo. Faz sentido acreditar que há um ser sobrenatural que passeia por esse lugar, ou que habita num céu inacessível, numa dimensão cósmica onde eu não posso atingir, onde homem jamais visitou. Faz sentido acreditar nisso no século 21? É uma pergunta. Faz sentido você crer, se declarar
crente em uma divindade? Porque no mundo de hoje, aparentemente, as pessoas mais intelectualizadas, elas constatam, Deus não existe. E aí, eu não estou nem entrando naquele joguinho filosófico de dizer sobre provar a existência de Deus. Porque normalmente ele para num sentido. Você pode provar que Deus existe? E você vai dizer não. Mas filosoficamente eu posso inverter e perguntar, você pode provar que ele não existe? E aí o camarada vai dizer não. Mas eu também não acredito que exista uma fada que está numa xícara giratória jogando raios na terra e assim governando tudo. Não acredito que pode existir, mas não é provável. Do mesmo jeito eu não acredito nesse seu Deus, porque ainda que eu não possa provar a essência dele, não parece provável à luz da visão de quem assim defende. Então há um tipo de fé que acredita piamente que não existe nada. É a fé do ateu. Por que não adotar essa fé? Num mundo onde a ciência avança a níveis absolutamente impensáveis há 20 anos, a ponto de comprovar, explicar e experimentar aquilo que antes era absolutamente inócuo e inacessível à nossa inteligência. Por que ainda acreditar em Deus? E pior, eu vou ainda incrementar. Uma vez que você decide acreditar em Deus, isso é uma decisão. Decidi acreditar em Deus. Por que Jesus? Por que não Buda? Por que não Vishnu, Brahma, Shiva? Por que não ser shintoísta? Por que não outro Deus? Por que não o Deus do Porta dos Fundos, da Polinésia? Por que não esse Deus? E, piorando, por que através da Bíblia? Por que na Bíblia? Por que nesse livro? E aí a gente tem que entrar no espectro. E eu comecei minha grande crise de fé quando me deparei com o dilema de Epicuro. Com uma questão filosófica, racional, que é lógica. E a gente se depara e é difícil você explicar, porque a gente olha para o mundo de hoje, a gente olha para a África, a gente olha para a faixa de Gaza, a gente olha para o bairro da Paz, a gente olha para o Soronha, e vê famílias destruídas por fome, por criminalidade. A gente vê um mundo que aparenta que Deus apertou o start e tirou férias, agora se virem. A gente vê pessoas que morrem ainda de desnutrição, num mundo onde pessoas acumulam riqueza de forma desproporcional. Muitos têm poucos, poucos têm muito. A gente olha para as situações e vem a pergunta quase que automática, que a gente fala sem querer. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Quando uma criança tosse, manifestando doenças que a gente não sabe nem como catalogar, a costela aparece, e a mãe pede a ela para dormir cedo, para ver se a fome passa. Onde é que está Deus que não está vendo isso? Onde é que está Deus em meio à guerra? Onde é que está Deus em meio à injustiça? E aí, Epicuro entra num parafuso, porque ele pensa nos postulados que, por exemplo, a Bíblia apresenta sobre Deus e que nós cremos que Deus tem. Você crê que Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder? A maioria crê. Você crê que Deus é bom? A maioria crê. Agora a pergunta é como ser bom e onipotente ao mesmo tempo no mundo de hoje. Veja, Epicuro diz que as duas questões são excludentes. Ou Deus é todo poderoso, ou Deus é bom. Porque Deus sendo todo poderoso, quer dizer que Deus pode resolver o problema da África. Quer dizer que Deus pode resolver a fome. Deus pode resolver a guerra. Por que não resolve? A conclusão que Epicuro vai tomar necessariamente é que se ele pode resolver e não resolve, é porque ele não é bom. Mas aí você vai me dizer que Deus é bom. Você vai chegar aqui e vai cantar, Senhor, Tu és bom, Sua misericórdia para sempre. Você vai cantar sobre a bondade de Deus. Cantarei sobre a bondade de Deus. Então você vai dizer, Deus é bom. Então se Deus é bom e vê a situação da fome, da guerra, de crianças sendo violentadas, e não resolve, é porque Ele não pode.
Ele não pode resolver. E se ele não pode resolver, ele não é onipotente. E a gente se vê nesse dilema de ter que fazer uma escolha. Ou Deus é bom, ou Deus é poderoso, ou Deus é todo poderoso. Só que o que me parece é que o dilema de Epicuro e essa crise filosófica sobre quem é Deus ignora uma dimensão, que é a dimensão ética do relacionamento com Deus. Uma pergunta óbvia. Onipotente quer dizer que pode tudo, ok? Se eu disser que Deus não pode alguma coisa, ele deixa de ser onipotente, certo? Será? Porque em Hebreus, capítulo 6, a Bíblia vai dizer claramente que Deus não pode mentir. Isso torna ele menos poderoso? Ou isso torna ele ético e fiel aos seus valores? Isso está escrito textualmente na Bíblia. Deus não pode mentir. E se eu digo, por exemplo, que Deus não pode falsear-se, Deus não pode negar a si mesmo, como está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 13. Deus não pode negar a si mesmo. Se você for infiel, ele permanece sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, a sua própria natureza. Isso torna Deus menos poderoso? Ou isso torna Deus ético e fiel aos princípios que ele mesmo estabeleceu? O que eu vejo na Bíblia? Um Deus que cria a humanidade, que cria o universo com o poder da sua palavra e dá amostras do seu poder e dá amostras da sua bondade quando coloca o homem e entrega ao homem um nível de confiança tal, a ponto que sopra nele o fôlego de vida, com sua bondade, com sua misericórdia, com seu amor, dá ao homem toda a capacidade, dotado de inteligência, dotado da natureza e da imagem de Deus, coloca o homem no paraíso e diz: agora eu dou a você não só esse poder, mas assim como o tio Ben fez com o Homem-Aranha, Peter Parker, eu dou também uma grande responsabilidade. O poder de ser a imagem de Deus, o poder de ser alguém dotado de inteligência, o poder de ter o espírito de vida e o fôlego que te mantém atuante, pensante, inteligente, respirante. Mas eu também dou a você a responsabilidade por cultivar e guardar esse jardim chamado humanidade. Eu dou a você a responsabilidade por administrar. E dou a você princípios, valores, ajudas. Dou a você símbolos do meu pacto. Dou a você a possibilidade de se filiar a mim. Mas eu também dou a você a possibilidade de não se filiar a mim, de me negar, a possibilidade de me odiar, a ponto de Deus, sendo bom e sendo poderoso, também lembra que é ético e que se submete a regras que ele mesmo estabeleceu e que não nega a si mesmo. Por quê? Porque ele não quer, por causa da consciência da natureza dele. Não é porque ele não tem poder, é porque ele tem poder e tem pudor. A ponto de dizer, enquanto você ora perguntando, cadê Deus que não age na África? Está Deus perguntando, cadê o homem que concentrou tudo na Europa e na América? A ponto de você perguntar, cadê Deus que não vai no bairro da Paz? Que não vai no Soronha? Que não vai em Valéria, que não vai em Vista Alegre, onde eu cresci. E Deus está dizendo, cadê o homem que precisa visitar mais esse bairro? Para levar olhos a quem não consegue enxergar. Para levar ombro a quem precisa chorar. Para levar mesa a quem precisa se alimentar. Cadê o homem? Parece ser a grande pergunta de Deus. Parece ser o anseio de Deus para com a humanidade. Mas eu, ainda, nas minhas crises de ateísmo, nas minhas crises de quase ateísmo, nas minhas crises de desconfiança do poder de Deus, nas palavras de um pastor que eu ouvi certa vez, eu digo para vocês, eu creio, quase não crendo, mas sem conseguir deixar de crer. E às vezes eu oro para Deus como o filho daquela criança que é atormentada por um espírito maligno e digo, Deus, eu creio que você pode, mas me ajuda na minha incredulidade de acreditar que você vai poder na minha vida. Essas são orações que eu faço, costumeiramente. E olho para a história, e dois grandes acontecimentos, dois grandes argumentos me sobrepõem à minha incredulidade e me levam a acreditar, sim, que deve existir alguma coisa, que sim existe alguma coisa, que sim existe uma coisa e é esse Deus que eu adoro.
Dois grandes eventos. Eclesiastes, capítulo 7, versos 2 e verso 4, vai mostrar um fator que é inerente a todo ser humano, que acontece comigo, acontece com você. Ele vai dizer, ele vai indicar uma percepção. Ele vai dizer, em primeiro lugar, olha, é mais importante, há mais valor ir num cemitério e num sepultamento do que ir numa festa. Há mais proveito nisso. E no verso 4 ele vai dizer que o sábio é aquele que pensa sobre a morte, porque o tolo não pensa sobre isso. É da nossa natureza evitar pensamentos sobre a morte. Nós não gostamos de falar disso. Os maiores desafios na advocacia, por exemplo, que eu tenho é para fazer planejamento sucessório. Vamos falar sobre sua morte? Sobre seus filhos, sobre o que vai acontecer com o seu patrimônio quando você morrer. Vamos falar sobre sua ausência? Isso é ofensivo para boa parte das pessoas. O homem não quer falar sobre a morte. Pense na experiência de pessoas que você esperava a morte, que estavam definhando meses a fio num leito de hospital. E aí eu me lembro de quando eu me peguei sincera e honestamente orando a Deus copiosamente para que Ele levasse meu pai, que abreviasse o sofrimento dele, que já padecia no hospital, dentre idas e vindas, quase com um plano sócio-fidelidade de Jorge Valente, e da UTI do Jorge Valente. E eu digo, Deus, não dá mais. Por favor, termina isso. Encerra esse sofrimento. E eu implorava, Deus, leva meu pai. Não dá, a gente não aguenta mais ver ele sofrendo. Ele não aguenta mais sofrer. E eu orei. E sinceramente, foi atordoante quando eu vi Deus atendendo essa minha oração. Porque no dia que ele partiu, o tamanho da dor que veio ao meu coração, o tamanho da dor que acometeu a minha alma, parecia um trator estacionando em cima dos meus 2 aurículos. E aí a gente para e reflete. Até hoje, pensar na morte do meu pai não é um evento tão tranquilo assim para mim. Vamos combinar? A gente não lida bem com a morte. A gente não aceita a morte. A gente rejeita imanentemente, parece como um selo indelével da nossa essência, a ideia de pensar em morrer. A ideia de se despedir. Você não vai ver 3 bulldogs reunidos para enterrar um pitbull. Você não vai ver uma cerimônia de um sepultamento de baleia, com baleia chorando em volta. Você não vai ver um sepultamento, uma cerimônia fúnebre do reino animal. Você não vai ver. Os animais sofrem a perda, mas eles não arrasoam sobre a morte. Eles não fazem cerimônias, eles não homenageiam, eles não fazem um evento para consolar o coração dos que ficam. Não fazem. As cerimônias fúnebres, elas são exclusivas do ser humano. O ser humano se incomoda com aquilo. E algumas religiosidades, algumas formas, algumas filosofias nos ajudam a ser resilientes diante desse momento. A ideia de que vamos ter um reencontro, a ideia de que há uma segunda chance, a ideia de que revisitaremos esse plano, a ideia de que nos encontraremos num plano futuro, a ideia de que é um paraíso. Todas essas ideias nos confortam apesar da morte, mas não resolvem o problema. A dor está ali. E você pode estar esperando esse dia chegar, mas quando ele chega, ele é implacável. Ele é atordoante. O homem não sabe lidar com a morte. Isso é fato. E nenhum homem, em nenhuma sociedade sabe. Isso é angustiante para a gente. Porque parece para mim que a morte é um acidente. Parece para todos nós que a morte, não, isso aí não deveria acontecer. Mas você nasceu sabendo que vai morrer. Os nossos dias são contados para a morte. Todo mundo sabe que vai morrer. Mas quando a gente morre, vai dizer, imprevisível isso aí. Não esperava. Vamos combinar? Parece que a gente não foi feito para morrer. Parece que no plano original, no projeto piloto, tinha uma tal de eternidade aqui no nosso coração. E em algum momento, o software bugou. E a gente começou a morrer. Mas ainda esperando não morrer. E a segunda coisa, que aí reúne,
por mais diferentes que sejam, você, morador da Pituba, com um esquimó, com um pigmeu, com um aborígene, com um morador de uma civilização bárbara, da Idade das Trevas, da Idade Média, com um fenício, um sumério, com um pataxó, todos nós, invariavelmente, em nossa cultura, em algum momento, buscamos a Deus. Todas as culturas, todas as civilizações, desde a tribo indígena mais isolada, sem contato algum com o restante da civilização, orientais, esquimós, povos primitivos, pré-colombianos, incas, astecas, maias, todos nós, de alguma forma, sem passar por uma conferência anual daqueles que buscam a Deus, sem combinar uns com os outros, sem bater um telefone, rapaz, aqui a gente está fazendo um negócio de culto, está dando super certo, faz aí também. Fenícios não combinaram com sumérios, que não combinaram com egípcios, que não combinaram com hebreus, que não combinaram com persas, que sequer passaram WhatsApp para os mesopotâmicos. Todos eles acreditavam na divindade. Acreditavam que é possível ao homem transcender, que é possível ao homem buscar alguma coisa que não é tangível. Todos eles adoravam, todos eles cultuavam, todos eles cultuam. Aliás, essa ideia do ateísmo moderno, ela é posterior à crescente do positivismo sociológico de Augusto Comte. Ele é 3 séculos para cá. Até 3 séculos, não existia ateu no mundo, não. Pode até existir, tá bom. Mas não era uma filosofia palpável na sociedade, o ateísmo. Aliás, a existência de um Deus, de uma divindade, era pressuposto. Era premissa, um axioma da sociedade. Deus existe, ponto. A gente vive dessa forma. Aí quando eu olho para a história da humanidade, quando eu olho para esse intento, e como está dizendo aqui, parece que no coração do homem, o próprio Deus plantou um desejo pela eternidade. No coração do homem, em geral, faz sentido para mim, pode não fazer para você, pode não fazer para outras pessoas que vejam essa pregação, essa palestra depois, mas faz sentido para mim não ser ateu, quando eu olho para uma essência humana que basicamente, historicamente, sempre e desde sempre, buscou a Deus. E acreditou na existência de um Deus, e sem combinar um com o outro. Deus parece não ser uma construção social. Deus não é e não pode ser uma construção histórica quando histórias diferentes, de pessoas diferentes, em tempos diferentes, em espaços distintos, em contextos absolutamente não comunicáveis, buscam a Deus. Quem inventou o Deus a ponto de espalhar para todo mundo? Do mesmo jeito que todo mundo dorme, do mesmo jeito que todo mundo faz necessidade fisiológica, faz número 1 e número 2. Do mesmo jeito que todo mundo chora, do mesmo jeito que todo mundo se asseia, se banha, em qualquer sociedade, todo mundo busca Deus. Todo mundo acredita, ou sempre acreditou, que há algo além do plano que eu posso tocar, que eu possa tanger, que eu possa cheirar, escutar e tocar, enxergar. Esse é um ponto que me faz acreditar que sim, tem alguma coisa a mais. Tá, beleza. Deus. Então por que Cristo? Por que não Vishnu? Por que não Brahma? Por que não Buda? Por que não um faraó egípcio? Por que não Atom, o sol? Por que não Ra? Aí vem a minha experiência. Por que a Bíblia? Aí vem a minha experiência e a minha convicção. Porque quando eu olho para a história do cristianismo, existe uma ideia do cristianismo que é essencial e fundamental para crer no cristianismo. E essa ideia é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. A ideia de que Jesus ressuscitou e de que nós ressuscitaremos com Ele. E se você não crê que Jesus ressuscitou, toda a sua fé acaba. Paulo diz, se não cremos na ressurreição, toda a nossa fé tola, vã e obsoleta. Morre a fé cristã. A fé cristã depende que Cristo tenha ressuscitado.
Não adianta ser cristão se você acredita que Jesus foi um grande líder, influente politicamente, que é um grande sábio, um bom rabi, um bom filósofo, mas ele morreu e passou. Então você não é cristão. Porque a fé cristã, ela depende necessariamente de crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos em carne. E eu creio na ressurreição, e uma das coisas que me leva a crer na ressurreição é, em primeiro lugar, há relatos fora do cristianismo que mostram que Cristo existiu. Mas embora os relatos sobre a ressurreição sejam apenas dos discípulos, ok. Mas aí quando eu pego o testemunho de vida desses discípulos, que tiveram a oportunidade, imagina os discípulos combinando, galera, vamos combinar aqui, bora inventar que ele ressuscitou, fundar uma seita, vamos fazer isso. É possível? É possível. Até aparecer o primeiro leão. Solto. Até a fogueira começar a esquentar. Porque foi isso que eles experimentaram. Uma perseguição comprovada, materializada e demonstrada pela história. Que fala de uma perseguição cristã nos primeiros séculos. Que davam a ele a oportunidade, antes do martírio, de negar a fé. O que seria suficiente para salvar a vida deles, dos filhos, das esposas, das famílias. Porque a seita cristã era um desafio para Roma, era um desafio à coroa, era um desafio ao poder estabelecido. Então, o poder estabelecido diz para o cristão, negue essa falácia, negue essa historinha, esse conto de carochinha de que Jesus ressuscitou, e você não entra na fogueira. Uma mentira duraria até essa página 2. Uma propaganda política, uma invençãozinha, um combinar, um bem bolado entre amigos. Eu conheço muitos amigos que são palmeirenses. Eles juram que o Palmeiras foi campeão mundial. Bota a fogueira para tu ver. 51 é pinga, eu admito. Não é mundial. Vini vai aceitar o apelo hoje. Mas eles, os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos, testemunhas oculares, aqueles que viram e que juram que viram, disseram, você pode queimar à vontade. Você pode queimar a mim, pode queimar minha esposa, meus filhos, pode queimar todo mundo. Mas ele continua ressurreto. Você pode matar a mim, mas ele está vivo. Não tem o que mude, eu não tenho como mudar isso. Eu não posso negar o que vi. Pessoas que foram até o limite de suas forças, sangraram, experimentaram a morte com a crença inabalável, cabal, inexorável, de que eu posso tombar na terra, mas na eternidade ele me levanta. Como não crer em testemunhos que levaram até as últimas consequências? Uma afirmação de um testemunho ocular, que disseram, eu vi, você pode dizer, pode inventar que não, mas eu vi, eu estava lá, você pode me matar, você pode me trucidar, me torturar, pode arrancar minhas unhas, meus dentes, pode fazer o que você quiser, mas eu não tenho como desver o que vi. Faz sentido para mim. Faz sentido para mim isso. E a Bíblia? Porque acreditar na Bíblia é complicado. Complicado ainda mais, porque veja, eu entendo porque Harry Potter é um fenômeno de popularidade. Porque ele foi feito para ser, foi estudado, até porque é uma cópia do Castelo Rá-Tim-Bum. Um jovem bruxo mora na casa dos tios, num castelo, conversa com a cobra, dorme debaixo da escada. Isso aí tem tudo para fazer sucesso, gente. Harry Potter só botou o cara falando inglês. Igualzinho. Mas ele foi feito a partir de um estudo, a partir de um direcionamento para atingir. Eu sei porque Shakespeare, eu sei porque Romeu e Julieta é um clássico. Pô, é só ler. É fenomenal. Eu sei porque Dom Casmurro deu certo. Eu sei porque O Pequeno Príncipe dá certo. São obras geniais. E nasceram para ser geniais, de mentes geniais, super estudados e qualificados para isso. Pensa na Bíblia. Eu estou no século I e eu quero lançar esse tal de Bíblia. Esse livro. Estou com esse material aqui maravilhoso. Vou procurar uma editora para lançar.
Aí eu vou lá na Thomas Nelson do século I. Cara, tô com um livro aqui, vai bombar. A gente vai lançar na próxima feira. Ó, isso aqui vai ser sucesso. Estou em contato com a Amazon. Vai lançar, vai ser um sucesso. Aí o cara diz, tá bom, como é o nome do livro? Livros. Porque Bíblia quer dizer livros. Eu, caramba, irmão. No nome mesmo, não, o nome do livro é livros. Vamos pensar um nome melhor aí, velho. Bíblia, que nome feio. Bota aí uns 50 tons de Bíblia, não sei. Quem mexeu nos meus livros? Café com livros. Café com Deus Bíblia. Não sei, vamos pensar um nome mais comercial, não sei. Livros do coração. Você teve os livros errados. Livros aos pecadores. Eu não sei, vamos pensar no outro nome. Não, é livros. O nome é livros. Cara, tá bom, né? Paciência. Qual é a temática do livro? Não tem uma temática definida, não. Pô. Tem, assim, cosmogonia, tem fim do mundo, tem poesia, tem narrativa, tem saga, tem guerra, tem carta de amor, tem filho querendo matar pai, tem de tudo aí. Tem baleia que engole cara, tem homem que conversa com cobra. Tem umas histórias maravilhosas aí, mas não tema assim, não tem não. O cara, meu irmão, aí você me ajuda, né? Aí você não me ajuda nem um pouco. Aí a gente não quer ganhar dinheiro, não. Tá bom, e o autor? É você mesmo? Não, eu não teria capacidade de escrever um livro desse, né? Nem vai bombar, cara. Quem é o autor? Não, tem uns 40 aí. 40 autores, velhão. Imagina o royalty disso. Cadê eles? Estão aqui? Não, a maioria já morreu. Tem outros que eu não sei nem quem é. Quando foi a última reunião de pauta? Nem se conheceram. Eles formaram onde? Não, teve um que é boiadeiro, tem um pescador também, pescador tem alguns. Tem outros que são profetas só, não formaram lugar nenhum assim. Imagina a cara do editor. E o personagem principal, que é o protagonista desse livro, infeliz. Aí tu falou, agora tu tocou meu coração. O protagonista é maravilhoso. Só tem um problema. Ele nasce bem depois da metade do livro e morre 4 livros depois. Mas o cara é bom. Deixa a macunaíma no chinelo. Vamos lá, gente. Qual é a possibilidade do cara lançar esse livro? Qual é a possibilidade desse livro ser um fenômeno assim? Qual é a possibilidade de eu sair juntando esses retalhos, botar tudo aqui? Como? Aí junte outro fator. O tanto de vezes que tentaram na história aniquilar esse livro. Os anos, as décadas, séculos, que ele ficou trancafiado em mosteiro. Que ele era proibido de ser traduzido para a língua que as pessoas falavam no dia a dia. As vezes, e sucessivas vezes, que esse livro foi queimado em praça pública. A resposta que eu encontro é a resposta de Tertuliano. Por que eu creio na Bíblia? Tertuliano usa uma frase, diz assim, credo quia absurdum. Eu creio porque é absurdo. Eu creio porque, na boa, o fato de haver uma Bíblia na minha mão, no mês de julho de 2025, no bairro Jardim Armação, Salvador, Bahia, depois de tudo que ela passou, para existir, depois de tudo que ela passou, para ser preservada, e até 2005 ter um catálogo de Bíblias estimadas, vendidas, de aproximadamente 6 bilhões de cópias, fora todas elas que foram distribuídas gratuitamente por atividades missionárias ao longo do mundo, ao longo da história. Eu só posso acreditar que há um poder miraculoso, um braço forte que a preserva e que fez questão de manter ela dessa forma mais improvável possível para comprovar que é um poder sobrenatural agindo, não pensado, não previamente acordado, não previamente estabelecido por braço algum de ser humano, mas por um poder divino, miraculoso, forte e poderoso, que é capaz de manter a sua história, preservar a sua palavra e mostrar que o poder vem dele e não daqueles que preservam. É o que faz sentido para mim. É o que me desafia a dizer, desculpa, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Não dá.
Não dá. E sobre Jesus. Jesus irrompe uma tradição de invocação que é composta na história. Você vai conhecer traços religiosos de divindades que são poderosas, que são inacessíveis e habitam em uma dimensão não tangível pelo homem, não enxergável pelo homem. Você vai conhecer testemunhos de deuses que habitam em outras dimensões e que gerem o universo, e que podem atuar e que conferem valores sobrenaturais àqueles que o buscam. Você vai ver, vai conhecer pessoas que buscam esses deuses. Você vai ouvir testemunhos como o deus Atom, o sol, o deus que não se nega a ninguém. Pessoas que invocaram forças da natureza, que não podem ser tangíveis, mas que atuam diretamente em favor daqueles que o buscam. Seres todo-poderosos. Seres que ordenam o comportamento dos mares. Seres que trazem a pessoa amada em 3 dias. E você vai ver em paralelo, e paralelo é uma perspectiva onde não se tocam jamais, linhas paralelas não se tocam, ou é isso ou é isso. Em paralelo, você vai ver pessoas que cultuam, que adoram, que veneram grandes figuras humanas, líderes políticos, pessoas que abdicaram do seu ego, do seu bem pessoal em prol do outro, beneméritos, pessoas influentes, pessoas que pregaram o amor, pregaram virtude, pregaram fazer o bem, e essas pessoas são dignas de admiração, porque suplantaram, venceram, exasperaram as forças humanas e conseguiram demonstrar um testemunho de algo a mais do que a média. E essas pessoas, para muitos, são dignas de uma veneração, são dignas de serem tidas como grandes exemplos. Ou seja, ou se adora o que é inacessível e todo-poderoso, ou se adora o que é acessível e amoroso, e que deu exemplo aqui. Jesus é o que faz unir essas retas. Jesus é aquele Deus todo-poderoso, que existe desde o princípio, sem fim, pré-existente, dotado de todo poder, aquele por quem foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez, aquele que estava presente na criação, aquele que era o verbo, aquele que diz haja e ageu, aquele que coordena todo o universo, a ponto de o universo ser apenas uma das preocupações de Jesus Cristo. O Deus que conhece e chama, ordena todas as estrelas pelo nome, e quando as ordena, nenhuma delas vem a faltar. Chama pelo nome, elas dizem presente. Aquele Deus que é dono de absolutamente tudo, dono do universo, aquele Deus que concentra todas as correntes de águas, todos os afluentes, oceanos, na concha da sua mão, com extrema facilidade. Jesus é esse Deus. Jesus se apresenta como esse Deus, aquele que tem nome sobre todo nome, aquele que está assentado sobre o trono do universo, governando, tem a terra por escabelo dos seus pés. Jesus é esse Deus. Jesus é o Deus imenso, gigante, cujos céus não podem conter pelo seu tamanho. Jesus é grande demais para o céu. Jesus é esse Deus. Mas Jesus, sendo esse Deus, faz uma escolha absolutamente contrária à nossa lógica. Porque na nossa lógica, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Aí Jesus foi o Deus que quis ser menino. Jesus pega, sendo esse Deus, sendo esse ser gigantesco, incompreensível pela nossa lógica, incapaz de ser encaixotado pela minha religião, incapaz de ser definido pela teologia da lei de armação, incapaz de ser encerrado por qualquer corrente filosófica, teológica que a gente possa criar. A gente pode tentar se aproximar sobre o entendimento de quem é Deus, mas quanto mais você se aproxima, você entende que o seu entendimento sobre quem é Deus é insuficiente para dizer quem Deus é. Jesus é esse Deus, mas Ele escolhe avançar
e ser também uma outra dimensão, Ele resolve se fazer pequeno. Ele resolve passar pelo que você passa. Ele resolve ser traído. Ele resolve ser cuspido. Ele resolve ter depressão. Ele resolve um dia ter que pedir ajuda e oração para os seus discípulos. E ore por mim. A minha alma está angustiada até a morte. Ele resolve ter que passar pelo sepultamento do Pai. Ele resolve ser um Deus que é grande, que é imenso, para resolver minha vida inteira. Ele resolve ser um Deus que é gigante, para dizer quando chove e quando faz sol. Ele resolve ser um Deus que não pede conselho a ninguém para ordenar o universo. E que é difícil caber na nossa lógica. O texto que a gente leu, todo mundo tem desejo pela eternidade, mas ninguém consegue explicar Deus. Ele é esse Deus que não cabe na nossa lógica, que não cabe nem no cristianismo. Ele é esse Deus. Mas Ele também é o Deus que entende o meu sentimento de segunda-feira. Ele é um Deus que me abraçou no sepultamento do meu pai e me disse: eu sei o que você está sentindo. É o Deus que me visitou no meu calabouço da depressão. Quer dizer, está angustiado até a morte, né? Vamos conversar. Eu posso dizer que eu te entendo. Ele não é só uma força sobrenatural. Ele é um amigo presente. Por que Jesus? Porque Ele é imenso para domar o universo pelo poder da sua palavra. Mas Ele também é pequeno o suficiente para caber na minha dúvida, para compreender minha dor, e para que eu saiba que eu posso falar com Ele tudo que eu quiser. Porque às vezes, por uma ótica, parece idiotice falar com Deus que está gerindo o universo sobre a minha crise e o meu TDAH ativando minha crise de ansiedade quando eu não consigo encontrar uma vaga no estacionamento do shopping. E meu coração palpitando. Parece que Deus está preocupado com muita coisa para resolver isso. E é babaquice eu falar para Ele e explicar para Ele que Lúcio já tem 21 jogos que não faz gol. E orar para Ele, para dar capacitação a Lúcio, para lembrar que um dia ele já jogou bola na vida. Parece imbecil da minha parte fazer isso. Mas depois eu lembro que Ele foi carpinteiro, que Ele conhece as minúcias da vida humana, que Ele já deve ter dado uma martelada no dedão, e que não vai parecer imbecilidade conversar com alguém que se fez demasiadamente humano, para que pudesse me entender minhas crises sobre o Bahia, sobre a faixa de Gaza, sobre segunda-feira. Não parece tão imbecil quando eu penso que eu não estou orando a um Deus que está no céu, mas estou falando com alguém, um amigo que está aqui do meu lado, alguém que me conhece, que sabe da minha dor, que sabe da minha angústia. Isso faz sentido para mim. Eu não tenho como ser ateu desse Deus. Eu estou falando para gente que talvez ainda seguir pelo paradigma e postulado do ateísmo. E talvez você seja ateu de um Jesus cuja caricatura eu também sou ateu. Um Jesus que diz para você que você deve acreditar e obedecer e servir dogmas religiosos, senão você vai para o inferno. E aí você pensou em algum momento da sua vida: cara, Jesus é chatão, mas o inferno deve ser pior, então eu vou para Jesus. E eu quero dizer para você que desse Deus eu também sou ateu. Aliás, eu me declaro ateu de todo Deus que eu não posso chamar de amigo. Eu sou ateu de todo Deus que eu não posso chamar de pai. Desse Deus eu também sou ateu. Nele eu também não creio. Pode ficar tranquilo, a gente é irmão. Irmãos ateus. Mas eu creio numa outra coisa. Eu creio num Jesus grande e pequeno,
que cabe no céu, ou que não cabe nem no céu, mas que se diminuiu para caber na minha dor, nas minhas dúvidas, nas minhas crises, no meu desejo de morte, no meu coração. Fique de pé. É esse Deus que eu te apresento. É nesse Deus que eu creio. É esse Deus que eu prego. Esse foi o Deus que se revelou a mim. Essa é a minha história. Talvez não seja a sua. Eu não estou trazendo argumentos convincentes. Eu não estou numa conferência para enquadrar ateus. Não tenho nenhum interesse com isso. Eu estou falando da minha experiência. Pode ser que ela seja bem parecida com a sua experiência. Pode ser que não. Independente de ser, nós somos diferentes. Eu creio num Deus que se revela e pode se revelar a você de um jeito diferente. Porque você é diferente de mim e Ele sabe disso. Esse Deus, Ele não é apenas monolítico. Ele não é apenas de uma só expressão. Ele mesmo se revelou a tantos outros no passado, na própria Bíblia, de formas absolutamente distintas. Ele se revela a Moisés no fogo do monte, numa ventania, num trovão. Aí vai Elias para o monte, o mesmo monte, esperar fogo, ventania e trovão. E a Bíblia diz assim, e Deus não estava no monte, e Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus estava no silêncio. O Deus que grita no meu ouvido pode falar com você no silêncio, com a voz mansa e delicada. O Deus que falou na minha dor, o Deus que fala no meu choro, pode falar com você no gol do seu time. Deus é esse. Apesar da glória que Ele tem, Ele se importa comigo. Eu pergunto, por que eu? Quem sou eu? E Ele diz, porque eu também já fui um quem sou eu. Jesus escolhe nascer num lugar que não era próprio para crianças nascerem. Jesus escolhe nascer numa nação minúscula no Oriente Médio. Jesus escolhe nascer numa família do pior lugar do pior lugar. Jesus escolhe nascer numa família disfuncional, em que o pai dele está deixando a mãe dele secretamente porque acha que foi traído. Jesus escolhe nascer no ambiente mais improvável, para que olhe também para os improváveis e diz assim, por que você? Porque Ele passou por isso também. Ele ama essas pessoas. Aliás, esse Deus que eu creio não tem compromisso com quem não depende e precisa de um Salvador. Meu desafio para você é que você ore não para um Deus no céu. A minha oração não passou do teto, é para não passar mesmo. É para acreditar que você está orando para alguém que está aí agora do seu lado, segurando na sua mão. E você vai olhar para o lado e vai dizer, e aí? Ele vai dizer, qual é de mesmo? Bora conversar? O que tem para hoje? Está preparado? Amanhã é segunda. Tem jogo do Bahia mais tarde. Prepara o coração. Será que hoje tem gol de Lúcio? Não sabemos. Mas Ele vai estar lá comigo, ou onde eu estiver. E vai estar com você, onde você estiver. Ele é desses. Ele não solta a sua mão. É a esse Deus que eu te desafio a orar nessa manhã. Feche seus olhos e converse com Ele, sabendo que Ele está perto.